Então, assim, eu dei uma lidinha na sua qualificação e eu preparei 8 perguntas sobre ela. Então, vamos lá. A primeira você falou que em Sergipe as unidades administradas em regime de cogestão já correspondem a 39% da pouco mais de 2.700 vagas disponíveis no Estado. A pergunta como é o contrato com a gestora do complexo penitenciário, o advogado Antônio Jacinto Filho, em Aracaju? É como no Conjunto Penal de Valência, que prevê o É, recebimento de um valor fixo, independentemente do número de internos presentes na unidade? bom, o regime aqui, né, é um regime chamado de cogestão, que ele difere, que é o principal regime de privatização no Brasil hoje e atende por esse nome cogestão, que é uma espécie de guarda-chuva, né, jurídico, para uma série de contratos feitos pelas administrações estaduais que têm muitas especificidades. Por quê? Quando você tem um contrato de parceria público-privada, você tem uma lei, que é uma lei federal, que dá parâmetros minimamente para como tem que ser um contrato de parceria público-privada. A maior parte dos presídios privatizados no Brasil, inclusive tem relatório da Pastoral Carcerária indicando isso, não é parceria público-privada, é cogestão. Cogestão é qualquer tipo de contrato feito entre a administração estadual, então as secretarias competentes. Em São Paulo seria a SAP, né? A Secretaria de Administração Penitenciária, se eles tivessem cogestão, não tem. Mas aqui é a Secretaria de Justiça. Enfim, depende do estado. Faz um contrato genericamente chamado de cogestão, onde os interessados, no caso o estado de Sergipe e a empresa Reviver, colocam os seus termos, né? Aqui, por exemplo, a unidade prisional foi construída com recursos públicos, vindos do Ministério da Justiça, tanto é que a unidade, o Compajaf, essa unidade que eu pesquiso, foi inaugurada pelo então ministro da Justiça, o Tarso Genro. Ele veio a Aracaju inaugurar, porque os recursos eram, né, do Ministério da Justiça, mas ela não funcionou nenhum dia sob gestão estatal. Ela já foi inaugurada sob gestão da empresa Reviver. E o contrato, portanto, o que diz respeito à remuneração por, a remuneração do ente privado pelo Estado de Sergipe é um contrato híbrido. Eles têm um fixo, eles têm um valor fixo por mês, que eu não vou saber te dizer hoje quanto é que está exatamente, mas eles têm um valor fixo, porque eu explico já porque que não dá para precisar hoje, mas existe um valor fixo que o Estado paga, então todo mês, e existe um valor móvel adicional pela lotação. Então, é híbrido. Por que esse valor móvel existe? Porque existe uma série de aditivos contratuais que vão permitindo à empresa ter uma lotação superior àquela que é originalmente a lotação do presídio. Porque o presídio tem um número de vagas. Em tese, se não fosse extrapolar esse número de vagas, a remuneração seria fixa. Mas nunca foi, porque o projeto sempre foi extrapolar um pouco o número de vagas, um pouco ou nem tão pouco. Então, existem aditivos contratuais que vão dizendo assim, não, agora a empresa pode colocar mais 20% além da lotação. A empresa agora pode botar mais 25% além da lotação original. E isso vai gerando um valor móvel, né? Um valor móvel. Então, eles têm um valor fixo, né? Tem a capacidade da prisão, que não chega a 400 vagas, tem um valor fixo que o Estado paga e tem um valor móvel de acordo com a lotação. O Estado paga tanto pela vaga vazia, se ela existisse, como, além da vaga vazia, um percentual em cima da lotação dessa vaga. Então, se não ocupar, paga X. Se ocupar, paga X mais um pouquinho. Então, é um híbrido aí. O nosso contrato, os nossos contratos, que hoje não é um só, né, são 3 unidades, vai combinar o critério do valor fixo com o valor móvel. E quais são os principais deveres e direitos de cada parte nesse contrato? Olha, em geral é assim que funciona. Tudo que eles chamam de hotelaria, esse nome bizarro para É, descrever. muito.
Tudo que eles chamam de hotelaria diz respeito ao ente privado que tem que suprir, que é higiene, limpeza, fornecimento de uniforme, de calçado, no caso é chinelo, uma chinela havaiana, alimentação, tudo isso o ente privado faz. O ente privado também é responsável pela disciplina interna. Então, todos os agentes, que não são agentes prisionais, tem um outro nome agora, é monitor de ressocialização, mas que seriam os agentes prisionais de outras épocas, que lidam com a disciplina interna no cotidiano da prisão, são contratados pela empresa, pela Reviver, mas eles não são considerados agentes de segurança porque eles não podem portar a arma. Eles são agentes de disciplina, então, além da hotelaria, esses agentes de disciplina interna, que são os monitores de ressocialização, vão, por exemplo, acompanhar o preso, sempre algemado, de uma parte da unidade à outra. O preso vai ao dentista, né, ao consultório odontológico, ali dentro mesmo. Aí o monitor de ressocialização acompanha, eles algemam para entrar e sair de um lugar, de outro, né? Mas eles não portam armamento letal, então eles não são chamados de agentes de segurança. Mas toda a parte, então, de disciplina interna e de hotelaria é dever do ente privado. Enquanto o que se chama de segurança propriamente dita, segurança ao redor, a segurança externa da unidade, e mesmo a segurança interna no que diz respeito ao uso de armamento letal, cabe ao Estado, né? Você vai ter, então, dentro da unidade, isso varia, porque tem uma coisa chamada ativação e desativação de guaritas, que são guaritas no entorno da prisão, que às vezes estão funcionando, às vezes não estão. Mas em torno de 10 a 15 agentes prisionais concursados, agentes do Estado, oriundos da Secretaria de Justiça, que trabalham lá dentro para fazer a parte de segurança, né? E eles, então, portam armas. E também a segurança externa, toda feita pelo Estado de Sergipe, pela Secretaria de Justiça, em parceria sempre com a Secretaria de Segurança Pública. Esses seriam, assim, os deveres básicos. Claro, o direito da empresa é perceber a sua remuneração na data fixada pelo Estado, cumprir termos contratuais, uma das obrigações, né, da empresa, cumprir percentuais, metas contratuais de assistência. Então, por exemplo, a empresa tem que ter, aí depende da lotação do mês, né, tantos atendimentos odontológicos, tantos atendimentos médicos, tantos atendimentos jurídicos, porque eles mantêm advogado também da empresa lá dentro, que opera um pouco como um advogado que vai acompanhar os processos de execução penal desses presos para fazer um trabalho meio que de informação a respeito de qual é a situação de cada um, né? E, eventualmente, mobilizar a defensoria, se for o caso. Então, eles têm metas de atendimento, isso é um dever da empresa, isso é estipulado no contrato. Então, a depender da lotação do mês, tem lá um percentual que precisa ter de atendimentos, isso é dever da empresa. O Estado tem, obviamente, aí dever de segurança e de escolta. Escolta externa. O Estado é quem faz a escolta externa para todas as audiências, eventuais saídas para atendimento médico do tipo que não tem na unidade. O dever de escolta também é do Estado, além do dever de pagamento, óbvio. E de fiscalização, né? O grande dever que se coloca na cogestão para o Estado é de fiscalização. Quando aparece lá no contrato, o que aparece? Dever do Estado, fiscalizar a execução do contrato. Fiscalizar se está tendo assistência, se está tendo alimentação, se a hotelaria está funcionando. Seria esse o grande dever do Estado aí, funcionar como fiscalizador da execução do contrato. Na sua tese, você está pesquisando também sobre trabalho e educação oferecidos para esses presos? Olha, eu não foco no trabalho prisional, mas como eles são obrigados contratualmente a oferecerem, por exemplo, eles são obrigados a oferecerem aulas
de acordo com ensino, né, ensino formal, de acordo com a maior necessidade do grupo encarcerado, que sempre é, pelo menos nessa unidade, a conclusão do ensino. Aí eu fico sempre assim, né? Porque muda da minha época para cá. Fundamental e médio? Fundamental, não é o médio. A necessidade maior é, quando você observa o total de presos lá, é sempre concluir o fundamental. Né? Então, eles são obrigados, a partir dessa demanda, a fornecer aulas do ensino fundamental. E eles fornecem. Se houver uma necessidade, uma demanda daqueles que estão ali de ensino médio, aí eles têm que abrir salas de aula. Funciona mais ou menos de acordo com a demanda. Mas a do ensino fundamental sempre tem. Então, eles sempre têm que manter professor lá, né? Que normalmente eles contratam. Poderia ser uma parceria com a Secretaria de Educação, mas não é. O gestor privado contrata o professor, a professora, que vai lá cumprir as regras do MEC para a conclusão, para as aulas do ensino fundamental. E quanto ao trabalho, lá dentro, bom, é isso, né? Eu não foco, mas como eu estou lá estudando o cotidiano, tem a questão do trabalho. Lá dentro não funciona como eu já vi em outras prisões privatizadas, não funciona o esquema de sublocação de posto de trabalho, não, em que tem uma outra empresa lá dentro fornecendo trabalho. Todos os postos de trabalho atualmente oferecidos na unidade são postos de trabalho oferecidos pela própria Reviver, e eles são fundamentalmente trabalhos de manutenção da cadeia. Então, é na lavanderia, na limpeza, enfim, numa função muito paradigmática que na literatura mais comum, que tem etnografia sobre a prisão, que é o faxina, né? Tem o preso faxina, que aqui ele é chamado de mensageiro. E o mensageiro, ele é um trabalho, porque ele é remunerado. E ele é responsável, por exemplo, por abrir todas as celas e fechar todas as celas no horário, por entrar com o carrinho de comida no pavilhão e distribuir as marmitas pelas celas. Então, o mensageiro é um trabalho. Inclusive, ele vai remir a pena com base nesse trabalho. Eles não... A fabricação de uniforme também é um trabalho que se oferece lá dentro. E, recentemente, eles estavam para inaugurar um forno para fazer a panificação, porque o pão vem de fora. Né? O pão entra na unidade, eles compram, o pão entra. Então, eu acho que não foi inaugurado porque veio a pandemia e aí não... Mas eles tinham ali um projeto de inaugurar um forno, uma panificação. Lá não tem ainda... Isso pode mudar, né? Porque no contrato não tem nada que diga que esses são os únicos postos de trabalho. Mas não tem ainda a confecção, por exemplo, de artigos, de artefatos para serem vendidos fora. Isso não está presente nessa unidade. Os postos de trabalho lá são fundamentalmente postos de trabalho na manutenção da cadeia. Certo. Em uma parte da sua qualificação, você disse que alguns gestores falaram que o preso prefere cumprir pena na prisão estatal. Por que disseram isso? Existe um conflito aí, né, entre o que... A forma como se apresenta a gestão privada, que ela se apresenta como uma gestão que a cadeia vai ser mais limpa, vai ter alimentação garantida, né, etc, etc. É uma espécie de qualidade de gestão que no discurso privado é o que diferencia o privado do público, porque o privado teria mais vocação para a gestão. E a própria percepção do preso em relação, eu vou usar uma palavra que é contra-intuitiva, ela é paradoxal, mas que é a sua própria liberdade dentro daquele espaço. Por exemplo, esse discurso que é dos gestores, não com as mesmas palavras, mas eu encontrei também em familiares de presos, que é o seguinte... Na unidade, que é sempre a unidade de comparação, que é uma que se chama Copecan, que fica na Grande Aracaju, bem perto da universidade, na Universidade Federal de Sergipe.
Na gestão estatal, já existe uma certa regulação dos próprios presos, por exemplo, que mobiliza a obtenção de itens lá dentro, né? A mobilização de itens que eles precisam para o seu cotidiano, para movimentar suas relações, inclusive com o exterior da prisão. E eles já se organizam nesse sentido lá, sem a interferência de uma empresa, eles se organizam entre eles, e que a empresa vai introduzir nisso um valor. Por exemplo, a questão do celular, né? A questão do celular. Existe um discurso do gestor privado que é aqui nessa unidade não entra celular. Que não é propriamente isso. É simplesmente que a entrada do celular ficou mais cara com o gestor privado. Porque vai ter que ser mediada. Vai ter mais um agente de mediação, que não existia antes. Então, é mais caro no Compajap o celular do que lá no Copecan, onde os presos já estão organizados, já têm os seus, como aparece na pesquisa do Rafael Godoy, seus vasos comunicantes. Então, o gestor privado fala assim, porque lá é uma bagunça e eles têm celular e aqui eles não têm, então eles não gostam daqui. O gestor privado vai falar isso. Lá, eles podem, a família pode entrar com comida, com roupa, aqui não pode porque a gente já fornece a comida e a roupa. Então, eles preferem lá porque lá eles têm esse acesso. E, na verdade, esse discurso do gestor privado, ele vai aparecer nas falas dos familiares dos presos de outra forma. Vai dizer, sim, se por acaso a gente prefere a unidade gerida pelo Estado, é porque lá, obviamente, eu posso levar o bolo de aniversário do meu filho, eu posso levar a comida que ele mais gosta, posso preparar a comida que o meu companheiro mais gosta, né? Não é a comida que ele é forçado a comer só porque o gestor privado dá a comida. E sim, ele vai ter acesso ao celular e vai ter acesso a outros itens que são considerados proibidos dentro da prisão, como cigarro, por exemplo, por um preço menor. Por um preço menor, porque o que o gestor privado alega é como a gente dá a comida e como a gente dá os itens de higiene, então a família não precisa gastar com esse preso. Não é verdade. O que ela não gasta com esse preso que está na unidade privada, com a alimentação e com os itens de higiene que eles fornecem, ela vai gastar para que o preso possa ter acesso a um celular, para se comunicar com a família, para ver o filho crescendo, para ter notícia da companheira, enfim, né? Esse item que é fundamental na comunicação hoje, sobretudo com o exterior, né? E que é um item proibido, porque se considera que o celular é por onde ele vai articular grandes crimes. Na verdade, o celular é parte da sociabilidade dele, do contato dele com um monte de coisa do lado de fora, né? Então, o celular simplesmente ficou mais caro. Então, quando o cara diz eu prefiro a gestão estatal, bom, porque na gestão estatal dá para ter um celular, na gestão estatal dá para ele receber o bolo de aniversário, enfim, né? Tem um funcionamento que permite, se não liberdade, um pouco mais de autonomia no que ele come, na maneira como ele se comunica, que o gestor privado não impediu, porque o discurso de combate à corrupção é muito forte no gestor privado. Ele não impede, ele só põe um preço mais alto, né? E né, é meio isso, assim. É um pouco essa relação. O gestor privado fala que o preso prefere ir lá como uma espécie de imputação de uma moral corrupta que não tem nada a ver. O cara muitas vezes prefere que tá lá porque ele tem um maior grau de autonomia até no paladar dele, entende? No que ele pode. Não, sim. Sim. A Tara Lago fala disso, né? Como o Jumbo alimenta e fortalece as relações entre as famílias e os presos. Nossa, cara, e o que eles fazem com o Jumbo, desculpa, só para abrir aqui. Não, sim, claro, à vontade. Tem um lance que me incomoda muito, assim, por exemplo, na gestão privada. Eles tem o aniversariante do mês, tem os aniversariantes do mês. Então, tendo os aniversariantes do mês, eles permitem só que entrem, sei lá, 3 bolos de aniversário. Todas as famílias dos aniversários, se tiver 10 aniversariantes, são 3 bolos. Só se tiver. 3. Só 3. E aí, sabe como é que funciona?
vai ser assim, os 3 primeiros que chegarem naquele dia marcado, no dia de visita. Hora de chegar. Olha a crueldade. Então, as mulheres que, por exemplo, normalmente são mulheres, né? Podem ser homens, mas normalmente são mulheres, que vão preparar esse bolo e que já chegavam na fila muito cedo, no dia normal de visita, nesse dia do aniversário, elas começam o bolo no dia anterior, para na meia-noite já, sabe? Estabelecer a partir do jumbo um mero exercício de tortura e crueldade sobre os presos e a família dos presos. Não tem outra explicação. É para submeter a um poder e dizer assim, aqui entra o que eu deixo entrar e você vai fazer de tudo. Eu vou ver você fazer de tudo para conseguir entrar com esse bolo. Eu vou ver você fazer de tudo na submissão a essa regra que não tem o menor sentido a não ser a submissão. Essa regra não tem sentido. A Natália fala que essa submissão, na verdade, seria uma maneira também de pontuar, de maneira muito nítida, a diferença entre o mundo exterior e o mundo interior. Sim, é isso, eu concordo plenamente. É uma maneira só de dizer eu posso. Aqui se pode, aqui tem um poder, você está submetida, e assim, sobre a família, né? Não é só sobre o preso, porque esse jogo do bolo, por exemplo, claro, tem um cara que quer receber o bolo, mas sobre quem vai entrar na corrida da fila é a família. É para submeter a família, é para dizer você está presa também de alguma forma. Sim, é o conceito de prisionização secundária. Isso. Verdade. Então, pergunta seguinte. Você fala que a gestão privada mudou a percepção dos presos sobre eles próprios. Como foi essa mudança de percepção? É o seguinte, eu acho que quando a gestão privada ela adentra, né, o sistema carcerário, os presos vão compreender de uma maneira diferente as suas relações com a prisão. De que maneira? Um pouco retomando aquela resposta ali sobre a preferência por uma unidade estatal. Porque o discurso que também se reproduzia por parte de alguns presos e familiares de presos sobre as condições de encarceramento muda. Você vai ver, então, nas famílias e nos presos da unidade privada, que, de repente, eles não estão falando mais em que a cadeia é suja, que a comida vem estragada. De repente, a demanda deles não é mais... ela não se inscreve mais como uma demanda de... como é que eu vou dizer? De melhoria dessas condições que são chamadas pelo gestor privado de hotelaria. O preso, quando experimenta a passagem pela gestão privada, já não é mais uma questão assim, nossa, aqui a gente é submetido a condições de higiene que produzem doenças, que, enfim, que nos colocam numa condição de miséria material, de sujeira explícita, né? Eles mesmos vão começar a dizer assim, olha, tá tudo limpinho, mas é pior. De fato, tá limpo, mas é muito pior. Então, toda aquela demanda que nos trabalhos sobre o universo prisional aparece, nas etnografias também, que os presos falam muito das condições de higiene, das condições de permanência, das condições materiais lá dentro, mudam no mesmo sentido que eu estava falando antes, assim. Mudam porque a demanda não pode mais ser e não é mais pela cadeia limpinha. Para que limpem, eles já vão dizer, tá, então, era isso, então, assim, o discurso é um pouco diferente, ele vai falar muito mais da relação com os agentes do Estado dentro da unidade privatizada, que eles vão notar como uma relação muito pior. Os 10 ou 15 agentes estatais na unidade privada vão ter uma relação muito pior com os presos, no sentido do encarecimento e da maneira como a relação de poder
ali se inscreve, porque eles não têm mais que se afirmar só como o agente prisional, mas como o agente prisional que ainda é hierarquicamente superior ao agente da empresa. Então, o carcereiro, né, na unidade prisional, aquele que é agente público, ele não se afirma só como carcereiro, mas como alguém que é superior ao preso e superior ao trabalhador da iniciativa privada. Então, recrudesce muito mais a sua imposição de autoridade. Então, os presos vão falar sobre isso. Há um deslocamento de demandas, digamos assim, históricas sobre a melhoria do cárcere na gestão privada. Porque aquelas coisas do tipo, a comida veio estragada, ela já não existe. Pode ser a comida está sem sabor, a comida é repetitiva, mas de fato ela não aparece estragada. Então já não é mais isso, né? Tem uma outra maneira de se perceber ali, eu pelo menos anotei isso na pesquisa, uma outra maneira que diz assim, bom, a grande promessa da cadeia limpa chegou, e ela não é melhor, e muitas vezes ela é até pior do ponto de vista de como a gente pode se relacionar com o mundo exterior do que a unidade de gestão tradicional. Sim. Pegando o gancho que você, no final da sua resposta, numa parte da sua qualificação, você fala que existe uma tensão entre os funcionários da empresa gestora e os servidores do Estado. Como é essa tensão entre as duas partes? Bom, essa tensão ela é de muitas ordens, né? O trabalhador da iniciativa privada, ele ganha muito menos, para começar, e está dentro da unidade desarmado. Essa ausência da possibilidade da arma, além toda a questão que a gente pode pensar sobre tortura e violência dentro da prisão, mas é também um signo de poder e de autoridade. Ele é o sujeito que ganha menos e não porta a arma. Tá certo? E esse trabalhador da iniciativa privada vai ver, por exemplo, que ele, ao chegar ao trabalho, ele tem que passar por procedimentos de revista idêntico ao dos presos. Do raio-x, né? Que eles têm que entrar no body scan, que é aquele negócio de escanear o corpo. E eles têm as bolsas revistadas, as mochilas revistadas, eles não podem portar celular lá dentro. Então, esse é o trabalhador da iniciativa privada. E eles veem todo dia, quando chegam para o trabalho, vários sujeitos da administração pública, os agentes prisionais tradicionais, entrarem sem revista, terem acesso ao sinal de celular lá dentro, além, obviamente, de ganharem mais e portarem a arma. Então, a tensão está muito ali, apareceu muito nas entrevistas o seguinte, a gente está sempre sob suspeita de corrupção, sob suspeita de estar levando, então a gente é todo escaneado e não sei o que e tal, e o sujeito da administração pública, esse sujeito imune a controles lá dentro. Ele não está submetido aos mesmos controles que nós. Isso gera uma tensão. Né? Muitas vezes coisas assim, o porteiro da unidade recebeu de algum familiar de preso uma coisa assim, uma galinha, um bolo, uma coisa assim, agradecendo algum tratamento minimamente gentil, minimamente cuidadoso. Aí o porteiro, que é da iniciativa privada, recebeu um bolo, e foi notificado a se explicar pelo bolo ou pela galinha. Trabalhadores da gestão pública recebem presentes, digamos assim, muito mais significativos do ponto de vista do valor, que entram na unidade e, obviamente, não recebem nenhum comunicado da gestão para se explicarem a respeito daquele presente que estão recebendo. Né? O trabalhador da iniciativa privada vê isso. Ele percebe isso. E ele diz, quando tem qualquer problema, foi a gente, né? Então, você só vai ouvir falar, inclusive, que é melhor ter gestão privada, porque ao menor sinal de descumprimento do contrato, seja por, aspas, corrupção, aspas, maus tratos, o trabalhador da iniciativa privada pode ser imediatamente demitido. Então, esse discurso funciona para eles também. Vocês estão na iminência de serem demitidos a qualquer momento se não
não andarem na linha, né? E esse discurso também é verbalizado pelo agente da gestão tradicional do Estado, né? Ele diz para o trabalhador da iniciativa privada, cuidado, porque você pode perder seu emprego. Enquanto ele sabe que ele não vai, entende? Então, essas tensões acontecem. Ainda que a mobilização dos termos da empregabilidade já seja um outro tópico, né? Mas esse discurso, essa tensão existe lá dentro, a respeito do que o trabalhador da iniciativa privada vai entender como privilégio do agente prisional de carreira do Estado. Eles vão entender como privilégio. Entendi. Olá, adiante. Na parte da sua qualificação, você cita o relatório da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Ministério da Justiça, que analisou o episódio do Carandiru. E esse relatório dizia que a prisão fechada deveria ser destinada exclusivamente para delinquentes violentos, reincidentes e que tenham cometido os crimes graves. Por outro lado, a gestão privada só lida, ou geralmente lida, com criminosos de baixo poder ofensivo por exigir menor investimento. Como é que você resolve esse impasse? É o seguinte, na verdade, existem duas coisas que eu preciso resolver na tese, que é assim, existe uma elaboração teórica, teórica acadêmica ou teórica do ponto de vista da gestão dos gestores públicos, sobre o que seria a gestão privada ideal. E claro que a gestão privada ideal não existe, mas ela serve um pouco de orientação para o gestor privado, que é algo que vai aparecer no trabalho do Sandro Cabral, que é um trabalho de 2006, feito na pós-graduação, na Escola de Pós-Graduação de Administração da Federal da Bahia. Existe, então, um grande modelo que não se realiza dessa forma, né, como modelo, mas que orienta o gestor privado, que é o seguinte, o Sandro Cabral vai dizer muito claramente na sua tese. Ele vai dizer, gestor privado, porque ele é um defensor da gestão privada, né? Ele vai dizer, gestor privado, evite unidades carcerárias de segurança máxima. Não vale a pena para o gestor privado. Por que não vale a pena? Porque o custo, inclusive, da exposição de quaisquer problemas lá dentro vão fazer com que você seja o único apontado pelos problemas, você vai perder o seu contrato, você vai ter sua marca, digamos assim, aspas, difamada. Evite a unidade de segurança máxima, porque lá estão os presos que têm maior visibilidade, né? São presos mais famosos. Então, lá tem maior risco de problemas para a segurança. Evite. Ele fala assim, evite. Foque nas unidades de médio e pequeno porte nos estados, né, para que o sucesso do contrato seja, como a gente está pensando, né, seja um grande sucesso. Vai dizer, opte pela unidade menor, ela tem menos problema de segurança, ela te garante a possibilidade de ganhar novos contratos pela excelência da gestão, porque você não vai ter tanto problema com a segurança e você não vai ter tanta visibilidade. Ele vai dizer, olha, a unidade de segurança máxima, ela é uma vitrine. Não queira essa vitrine. Você tem muitas outras unidades e o grosso da população carcerária nem está na segurança máxima. Ele vai dizer, nem está. Então, evite. Claro que os contratos não se realizam por essa orientação do Sandro. Ele é só um modelo que ele coloca do que seria ótimo para a gestão privada. As unidades, elas vão apresentar variações de acordo com as realidades locais. Se a gente olhar, por exemplo, o caso do Compage em Manaus, onde teve, né, massacre, etc., é um caso que não obedece à orientação do Sandro Cabral. Né? É uma unidade grande, é uma unidade que é classificada de alta segurança, e que, quando aconteceu o massacre lá no Compage, eu disse assim, nossa, é a própria realização da recomendação do Sandro, que não queira a unidade grande, não queira gerir a unidade de segurança máxima, não queira essa unidade, ela é problemática para o gestor privado.
Mas, obviamente, que nos estados você vai encontrar. Aqui, por exemplo, a primeira unidade, que é a que eu pesquiso, é uma unidade considerada de segurança máxima para preso provisório. Não tem só preso provisório, porque isso no cotidiano da administração vai sendo manejado de várias outras formas, mas ela é considerada unidade de segurança máxima, é vitrine do ponto de vista de ter um alto padrão de segurança, mas as unidades que eles ganharam posteriormente, porque ganharam mais 2 unidades em processo de licitação, já são unidades pequenas, são unidades que não são de segurança máxima, são 2 prisões no interior do estado, muito mais fáceis de administrar porque não são vitrine. Uma dessas prisões é o regime fechado e eles devem também assumir o semiaberto, que está para reinaugurar, né? Porque aqui o estado está sem semiaberto há muito tempo, porque foi interditado e tal. Então, ao mesmo tempo que nós vamos sim verificar unidades de segurança máxima, né, classificadas como tais, grandes, com milhares e milhares de presos, já sob gestão privada, essa não é a grande orientação, eu diria, o grande vetor do projeto, digamos assim, do horizonte da privatização. O horizonte da privatização é muito mais para unidades menores, dispersas, e se eles assumem, eventualmente, essas unidades maiores e mais problemáticas, é porque muitas vezes a realidade do Estado só oferece aquilo naquele momento, que eles vão fechar o contrato. Mas essa não seria, de acordo assim, com os grandes ideólogos, os grandes propositores, o vetor de orientação para as empresas. O vetor é quase assim, olha, não pega a unidade grande, ela vai dar problema. O Compage deu em Manaus, inclusive a empresa que administrava o Compage naquela época, foi início de 2017, o massacre, acho que foi. A empresa perdeu o contrato quando aquilo aconteceu. Logo depois ela acabou perdendo o contrato. O Compage ficou sob visibilidade, assim, várias matérias, televisão, mídia impressa, mídia digital sobre o Compage. E o cara que pensa a gestão privada disse, isso não é interessante para o gestor privado. Percebam que aí não é o que a gente quer. E tanto é que a empresa daqui assumiu o Compage, sem ninguém falar nada. Assim, a empresa daqui de Sergipe assumiu lá o Compage em Manaus. Então, equaciono meio assim, existe um modelo, talvez assim, um tipo ideal para a privatização, que não são as grandes unidades. Elas vão aparecer de maneira esdrúxula, né, na caminhada e no percurso da privatização. Muitas vezes por questões contingentes e locais. Mas o interesse é muito mais a ter muitos contratos em unidades pequenas do que ter um contrato grande numa unidade com milhares de presos. Tanto que aqui em Sergipe, a primeira tentativa de privatização não é essa unidade que eu trabalho. É aquela unidade que eu estava falando lá no início, na cidade de São Cristóvão. Em 2003, houve um primeiro ensaio de privatização para gerir aquela unidade que é uma unidade que tem mais de 2.000 presos, que fica na cidade de São Cristóvão. Ela é para 800 e tem 2.000. É isso. Nossa. Ela é para 800 e tem 2.000. E o que foi que aconteceu? O contrato foi cassado pelo Tribunal de Contas. A empresa não conseguiu, na prestação, não deu certo a gestão dessa mega unidade grande, cheia de milhares de presos. E eles voltaram, 6 anos depois, para uma unidade já menor, que não ultrapassa 400 e tal. Então, eu acho que existe aí uma orientação, um projeto, um horizonte para os gestores privados, que é para as unidades menores, né, mais fáceis de administrar, e que eventualmente escapa, eles acabam administrando as maiores, mas dá problema como deu no Compage. E é desse tipo de problema que eles estão tentando fugir. Eles vão dizer, o Sandro Cabral escreve isso literalmente, a unidade grande, de segurança máxima, onde vão se encontrar os grandes líderes das chamadas facções, né, ele vai usar essa expressão assim, essas unidades são para o gestor público. Essas unidades são caracteristicamente voltadas para a vocação pública de gestão, que é onde vai sempre dar problema, onde não vai dar lucro, onde não dá lucro
pode até dar lucro político, lucro econômico, mas depois isso vai ser cobrado como um valor, digamos assim, vai ser debitado em termos políticos do gestor privado, não vale a pena, você vai acabar perdendo dinheiro no final. Quem é vocacionado para a gestão de segurança máxima e cheia de gente, etc., é o gestor público. Como se dissesse assim, o Estado já está acostumado a administrar esses locais que dão errado do ponto de vista da gestão. O Estado, esse é o discurso do gestor privado, né? O Estado já está acostumado a gerir o que não dá certo. Deixa lá. Vamos focar nas outras, entende? É isso, é mais ou menos isso. Pegando um gancho no final da sua fala, que o gestor privado prefere as unidades de pequeno e médio porte, eu pergunto, diminuir o tamanho das prisões e construí-las em cidades do interior é garantia de humanização dos presídios? Olha, a questão da humanização é a grande encruzilhada, assim, da minha tese. Porque o que eu pretendo afirmar, isso já está, né, a escrita nesse sentido já está organizada, é um pouco difícil até de enunciar, porque eu venho, né, obviamente, de uma certa tradição, tanto acadêmica como de militância social, em que a humanização é um grande valor no sentido de indicar melhorias nas condições de encarceramento que, embora não ofereça nenhum horizonte mais largo para resolver questões como encarceramento em massa, sempre foi a humanização sempre foi uma questão defendida, né? Dentro dessa tradição de pensamento e ativismo, militância, como quiser chamar, da qual eu venho. E o que eu vou fazer na minha tese é um pouco revirar isso que se chama de humanização pelo avesso. Retomar um pouco as lições lá do Michel Foucault, no Vigiar e Punir, e mostrar que a prisão já é um projeto humanista. A prisão já é um projeto político de humanização do que foi o suplício, que é ali o iniciozinho do Vigiar e Punir do Foucault. Por que eu quero retomar isso? Para mostrar que a gestão privada talvez seja mais um degrau em um processo de humanização e não contra a humanização. O que eu estou tentando dizer com isso? Que a humanização precisa ser compreendida num contexto histórico-político, não como um valor moral positivo, então humanizar é bom, né? Mas como um processo político que tem, por meio de suas sucessivas reformas, garantido não só a permanência da prisão, como o alastramento da prisão nas nossas sociedades. Não é contra a humanização que a prisão cresce. É pelos processos de humanização que a prisão se alastra. Os processos de interiorização, como aconteceu em São Paulo, depois da desativação do Carandiru, ou mesmo aqui em Aracaju, a gente tem o nosso próprio Carandiru, que era a casa de detenção de Aracaju. Os processos de desativação desses presídios e que levaram à construção de unidades menores espalhadas pelos interiores, pelas cidades menores, foram uma proposta dos humanizadores. A gente não pode esquecer disso. No próprio relatório que eu cito a respeito do Carandiru, que é um relatório da OAB de São Paulo, né, que em 2006 eles reeditaram numa edição bonitinha, que é a que eu tenho, a recomendação humanista para o Carandiru foi desativar e construir unidades menores no interior. E é posteriormente a isso que surgem, então, problemas que depois ninguém quer assinar esse BO, né? Mas uma série de problemas de violências que se espalham pelo próprio universo carcerário, pelos arredores nesses municípios que recebem, né, as novas unidades, uma série de violências de muitas ordens que estão focadas na expansão do sistema carcerário, viabilizada por propostas de humanização. Então, assim,
Tem duas maneiras de te responder. A dispersão dessas unidades menores pelos interiores produz, ela gera efeitos ou produz humanização? Sim, no sentido de que a humanização é a própria garantia de expansão do sistema. Humanização eu não vou trabalhar como um vetor moral positivo, no sentido que o humanizar é bom, né? Porque normalmente é isso, traduzindo assim, vamos humanizar a prisão porque humanizar é bom. E o que eu estou tentando pensar é a humanização como um projeto político de expansão. Isso aparece muito claramente na tese do Adalton Marx, pela UFSCar, a humanizar e expandir, que é uma grande referência para o meu trabalho. E aparece também quando eu observo o gestor privado. O gestor privado, ele não tem só um discurso de humanização no sentido, assim, discurso aí no sentido mais comum e vulgar que seria a fala. Se você entrar na unidade prisional privada, você vai perceber que determinadas reivindicações que atendem pela chamada da humanização, o gestor privado cumpre. Tem muito menos preso por cela do que a gestão tradicional, ainda que tenha superlotação. Tem alimentação em horário certo, 6 refeições por dia? Tem. Né? As 3 e mais 5, perdão. O lanche da manhã, 3, o lanche da tarde, 4, 5. Tem 5 refeições por dia. O estado geral de higiene é muito melhor. O setor privado já abraçou e já comprou o projeto de humanização. E ele tem condições de levá-lo adiante, porque é um projeto de expansão. Então, o interesse de expansão da gestão privada, ele casa com o projeto político da humanização, né? Da humanização das prisões. Essa, que inclusive é bem difícil de afirmar, porque se você pegar, por exemplo, as formulações da pastoral carcerária, que tem um trabalho que eu respeito muito, vai dizer que privatizar é desumanizar. E eu estou tentando dizer que não. Privatizar é humanizar. O problema que a gente tem aí é justamente que a humanização é o vetor de expansão. A humanização é o que permite que ela se expanda. Não tem como expandir o sistema carcerário pensando que o poder opera só pelo dejeto, pelo sujo. Não, o poder precisa se apresentar, se apresentar apresentável. E a maneira que ele vai fazer isso vai ser no encontro aí da humanização com a gestão privada, é extremamente produtivo e profícuo, no sentido de produzir novas unidades, novos encarceramentos. A gestão privada humaniza, eu vou defender isso. Você vai ter atendimento médico, odontológico, jurídico, assistência religiosa garantida, enfim. Tudo do ponto de vista daqueles indicadores de qualidade de gestão, ISO 9000, ISO não sei das quantas, ISO, que eles obtêm de certificação. Isso não é só, a gente não pode tratar isso como um discurso falso. Então, significa que no dia da inspeção, ou no dia que tem uma pesquisadora lá, eles limpam a cadeia. Não é isso, porque a gente também entrevista a família, né? Também entrevista egresso, que vão dar um pouco a tônica de que realmente tem 5 refeições, que realmente tem troca, uniforme lavado a cada 2 ou 3 dias, eles têm os uniformes todos lavados, etc. Isso tem. Então, é um pouco a gente sair da chave da humanização da prisão para entender que, inclusive, humanizar a prisão não significa humanizar o preso. Essa relação não existe. A gente fala de humanizar a prisão como uma medida para torná-la suportável para a gente que está fora. Porque realmente, né, você está assistindo o jornal de ficar passando que numa rebelião, não sei quantos, arrancaram a cabeça de não sei quantos, não sei o quê, e a gente vai ver aquilo. E aquilo que a gente vai chamar de bárbaro, de barbárie, confronta a nossa sensação de que somos uma sociedade humanizada, civilizada. Então, humanizar a prisão também é um pouco tornar confortável a permanência dela para quem está fora. Isso não tem muito a ver com humanizar o preso. Porque se a gente for pensar, se o preso fosse considerado, se as pessoas que são encarceradas fossem consideradas humanas, na chave do humano da filosofia ocidental, elas jamais seriam encarceradas.
O humano da filosofia ocidental, ele não pode ser preso. Ele é um sujeito autônomo, ele é um sujeito adulto, ele é um sujeito branco, ele é um sujeito totalmente, se você for olhar, ele é um sujeito que, numa certa filosofia deleuziana, vai se chamar de modelo, né? Ele é um modelo. Esse sujeito humano, ele não pode ser encarcerado. As pessoas só são encarceradas porque, primeiramente, elas já não são consideradas humanas. É por isso a gente pode pensar várias formas da seletividade penal, mas uma que eu venho insistindo é nossa população carcerária, ela é fundamentalmente negra, dentre outras coisas, porque nós estamos lidando com uma população que historicamente é reduzida à condição de objeto, não é reconhecido como humano. É por isso que ele pode ser encarcerado, né? Durante os grandes escândalos da Operação Lava Jato, eu lembro da fala de um advogado que o cliente dele, um cliente fora da curva, né, do encarceramento, foi preso, foi para Bangu, e o advogado deu uma entrevista, uma fala rápida assim para os repórteres, dizendo assim, para o cara que não está acostumado, aquilo ali é uma tortura. Aí eu disse assim, cara, então significa que tem uma população acostumada a condições de tortura. Então, o torturado, ele é um objeto. O torturado nunca é um humano. Então, eles só estão ali porque, em primeiro lugar, eles já não são considerados humanos. Essa é a condição para eles entrarem ali. Então, é um pouco essa... Eu vou tentar, então, revirar do avesso a noção de humanização e de humano. Para dizer, se o preso fosse... se o preso estivesse próximo do ideal do humano construído pela filosofia ocidental, desse sujeito, né, adulto, autônomo, branco, que é cidadão, se o preso estivesse mais próximo dessa construção do humano, que inclusive é a construção que sustenta o que nós chamamos de direitos humanos, se ele estivesse mais próximo, ele não seria encarcerado. Quanto mais distante ele está, é que ele está mais sujeito ao encarceramento. Quanto mais próximo, ele vai escapar aos critérios de seletividade. Tem uma outra passagem que me ajuda muito, que é no documentário Sem Pena, que é um belíssimo documentário que saiu há alguns anos. Eu já trabalhei muito ele em sala de aula. Tem uma fala de um preso que ele diz assim, se você colocar um cavalo aqui dentro, ele enlouquece, ele morre. Só quem aguenta isso aqui é o ser humano. Nessa chave, né, que eu fico pensando assim, na verdade, quem aguenta aquilo ali é quem não corresponde aos critérios do humanismo ocidental. Quanto mais distante você está, então você é mais objetificável para uma prática de tortura, porque a prisão é tortura. E aí eu fico dizendo, a gente fala em humanizar a prisão porque a gente não pode humanizar o preso. Se a gente humanizar o preso, a gente acaba com a prisão. Essa que é um pouco a chave do que eu estou tentando explicar. Mas o processo de interiorização, desse sentido, é um processo de humanização. Certo. Olha, então, para finalizar, a última pergunta. Por que o consórcio entre Estado e mercado para gerir as prisões não enfraquece o Estado? Ele não enfraquece porque você vai observando dinâmicas, tem muito essa tese também, né, nos estudos na chamada sociologia da prisão, não só para a privatização, mas, por exemplo, para a análise de algumas organizações que emergem a partir da prisão, como o PCC e tal, né, que a presença, então, do PCC, ou a presença da empresa, são uma retração do Estado, ou mostram uma fraqueza, uma deficiência do Estado. E, na verdade, o que eu observo é que é um processo pelo qual o Estado se redesenha, se reformula para um exercício que aí, de novo, eu vou nas teses do Michel Foucault para falar de governamentalização, que é a própria expansão da vida sob o Estado, né? Que é o seguinte, vou dar um exemplo do campo, porque eu acho que é mais fácil entender. E que também vai ocupar um lugar importante na tese. Eu perguntei em todas as minhas entrevistas ao pessoal que trabalha na iniciativa privada, lógico, a entrevista tinha muito a ver com como você chegou aqui, como você veio trabalhar como monitor de ressocialização.
E as perguntas, como as entrevistas sempre foram de profundidade, então eu deixava lá, né, um pouco a entrevista ser orientada também por quem estava lá conversando comigo, invariavelmente chegava-se a um ponto da conversa, da entrevista, em que se explicitava o seguinte funcionamento. A empresa abre, como toda empresa, no seu site, aquele trabalhe conosco. E você cadastra um currículo. Ou você conhece alguém que conhece alguém e fala, manda um currículo para fulano. E aí você, por e-mail mesmo, ou impresso, vai até um determinado lugar e deixa um currículo. Quem faz isso não vai conseguir um emprego. Por quê? Porque os currículos selecionados, eles são, em sua enorme maioria, não são todos, porque sempre precisa ter exceção que confirma a regra, né? Mas em sua maioria já indicados pela Secretaria de Estado. Então, durante a seleção que a empresa faz, essa seleção que se pretende muito mais correta, neutra, técnica, né, do que a forma de gerir que o Estado tem, essa seleção, na verdade, é uma seleção em que os currículos já estão marcados. Então, tem todo aquele processo de treinamento, seleção, mas os sujeitos a serem contratados muitas vezes estão supermarcados. Uma coisa muito comum entre os entrevistados é a relação de parentesco. Eu estou entrevistando um, aí que eu descubro que é primo do outro que eu já entrevistei, que é esposo da outra que eu já entrevistei, que é filho o advogado que trabalha na unidade é filho da dentista. Por quê? Porque nesse sistema, na verdade, o que o Estado consegue é se livrar de determinadas travas burocráticas que, por exemplo, uma contratação por concurso exige. O sujeito, ele acaba convocando e acaba inserindo ali. Aí também observados determinados critérios políticos que aparecem muito no meu campo, como a denominação é questão de confiança, se chama para trabalhar lá alguém em quem se tem confiança. Confiança é uma chave explicativa muito importante na tese. Mas o Estado indica, sem precisar fazer seleção, de maneira, então, que o Estado não está menos presente. Porque você vai ter todos os agentes penitenciários, por exemplo, que são os concursados, os 10 ou 15 que ficam lá, mas você tem um recrutamento subliminar, que vai ser pela CLT e via empresa, mas que é um recrutamento feito pela Secretaria de Estado. São, nesse sentido, aí, no sentido extrajurídico, funcionários públicos não estatutários. Porque o processo de recrutamento deles é feito pela secretaria e não pela empresa. Isso vai alterar, por exemplo, também esquemas de estabilidade. Todo aquele papo de que o sujeito que é contratado pela CLT é mais fácil de demitir em determinados casos, depende de por quem ele foi indicado. Às vezes é muito mais difícil, né? Então, é um pouco isso, assim, nesse sentido o Estado não enfraquece, muito pelo contrário, ele se livra de determinadas travas burocráticas e legais, né, que o impediam, por exemplo, de colocar ali quem ele queria, porque o concurso tem que ser mantido pelo menos alguma impessoalidade, né. Então, eu acredito que é nesse sentido que eu digo que ele não se enfraquece, que ele se redimensiona e se capilariza mesmo, né, mais ou menos isso.